Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a este vídeo e hoje nós vamos estudar um pouco, de forma bem rápida e objetiva, sobre a porta formosa de Atos capítulo 3, versículo 2. Eu tenho um PDF aqui na tela, esse mesmo PDF é o conteúdo que está no blog, onde você pode acompanhar. Vou apenas fazer a leitura e assim algumas exposições, se assim houver a necessidade, tá bom? Olha só, vamos entender um pouco aqui. A porta formosa que é mencionada em Atos capítulo 3, no versículo de número 2, é conhecida como o local onde Pedro e João curam um coxo. Uma passagem muito conhecida, né? No contexto do templo em Jerusalém na época de Jesus, é importante nós entendermos a estrutura e as diversas entradas que havia nesse templo. Primeiro tópico, o templo de Jerusalém na época de Jesus. O templo de Jerusalém é geralmente referido como segundo templo, também conhecido como templo de Herodes, uma vez que Herodes o Grande fez grandes expansões e embelezamentos ao templo original. Ou seja, esse mesmo templo aqui é o mesmo templo descrito em Mateus capítulo de número 24, aonde Jesus sai do templo e ele diz aos seus discípulos que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. Foi nesse templo de Herodes aonde Jesus ensinou, onde ocorreram os eventos narrados nos evangelhos, né? E nós devemos entender bem rápido aqui a parte histórica. Esse templo ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos sobre o general Tito. A destruição cumpriu literalmente a profecia de Jesus de Mateus capítulo 24. Após isso, nunca mais o templo foi reconstruído. Então, dito isso, nós temos agora a estrutura geral do templo aqui, olha só. Primeiro, nós temos o pátio dos gentios. O pátio dos gentios era a área externa, acessível a todos, incluindo aos não-judeus. Nós temos o segundo, que é o pátio das mulheres, localizado após o pátio dos gentios, acessível a judeus, homens e mulheres, mas as mulheres não podiam avançar além desse ponto, era proibido. Terceiro, o pátio de Israel, exclusivo para homens judeus, localizado após o pátio das mulheres. Quarto, o pátio dos sacerdotes, onde estavam o altar de sacrifícios e o templo propriamente dito, acessível apenas aos sacerdotes. Quinto, o santo e o santo dos santos, que era a parte interna do templo, com o santo dos santos acessível apenas ao sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação. E agora nós vamos adentrar aqui sobre as outras entradas do templo. Primeiro, nós temos aí a porta oriental, que é a porta dourada, uma das portas mais conhecidas situada na muralha oriental do templo. Conecta o Monte das Oliveiras com o templo, tradicionalmente fechada, crendo pelos judeus que a vinda do Messias vai ser por ali. Nós temos a segunda porta, que é a porta de Uda, portas duplas localizadas na porta sul do templo, permitindo o acesso de peregrinos que entravam no complexo do templo. Terceira porta, que é a porta de Nicanor, outra entrada famosa, né, situada entre o pátio das mulheres e o pátio de Israel, descrita também por Flávio Joséfo, como magnífica, semelhante à porta formosa. E agora nós temos as funções das entradas. Cada porta do templo servia a propósitos específicos e tinha regras estritas quanto a quem podia passar por elas e para quais áreas tinham acesso. A porta formosa, em particular, era um ponto de transição importante, simbolizando a progressão dos adoradores para áreas mais sagradas do templo. Agora nós temos a importância da porta formosa na narrativa bíblica. Como descreve aqui em Atos 3, do 1 ao 10, a cura do coxo na porta formosa por Pedro e João destaca a importância do local como um ponto de encontro de oração. Ponto de encontro de oração. O milagre realizado ali reforça o início da igreja primitiva e o poder dos apóstolos através do Espírito Santo. E por fim,
para concluirmos essa parte, a Porta Formosa, junto com outras entradas do Templo de Jerusalém, desempenhou um papel crucial na vida religiosa e social da época. Ela não só servia como um ponto de acesso físico ao templo, mas também como um símbolo de transição espiritual e pureza, exemplificada pela narrativa do Novo Testamento sobre a cura do homem coxo. Como nós temos a narrativa de Atos 3, do 1 ao 10, mencionada que Pedro e João estavam indo ao templo na hora nona, que são as 3 horas da tarde, quando encontraram um homem coxo que estava sendo carregado para ser colocado na Porta Formosa. A escolha da hora nona para o paralítico estar ali tem sugestões, explicações, ou seja, tem algumas explicações contextuais, culturais, que podem esclarecer essa razão. Primeiro, o contexto da hora nona. Primeiro, a oração. A hora nona, ou 3 horas da tarde, era uma das horas tradicionais da oração no templo. Os judeus tinham 3 horários principais de oração. A terceira hora, cerca de 9 horas, a sexta hora, que é cerca do meio-dia, e a nona hora, que é cerca das 15 horas. Exemplo, Atos 3:1. Segundo, a hora do sacrifício vespertino. A hora nona também coincidia com os sacrifícios vespertino, que é o Tamid, que era um sacrifício contínuo oferecido no templo pela manhã e à tarde. Muitos judeus se reuniam no templo para assistir esses sacrifícios e para orar. Um exemplo é Lucas capítulo 1, versículo 10. O povo estava orando fora enquanto o incenso era queimado no templo, indicando uma prática comum de oração comunitária nos horários dos sacrifícios. E agora nós temos as razões possíveis para a escolha da hora nona, que está abaixo. E por último, nós temos aqui entender a escolha da hora nona pelo paralítico para estar na Porta Formosa do templo pode ser explicada pela convergência de fatores religiosos, culturais e práticos. Esse horário específico, sendo um momento de oração e sacrifício vespertino, garante um grande fluxo de pessoas com uma maior disposição para dar esmolas, proporcionando ao paralítico uma oportunidade melhor para receber ajuda. Então, tem todo um contexto cultural e político por trás dessa passagem. Deus te abençoe, espero que esse conteúdo edifique a sua vida ministerial e também o seu conhecimento na caminhada cristã.